Hoje a gente vai falar de um livro. Bom, a Bíblia inteira ela é especial, né? Mas assim, eu particularmente gosto dos livros que a gente chama de livros poéticos. E a gente vai falar justamente do primeiro livro entre esses poéticos, que é o livro de Jó. Lembrando, né, que a gente tem uma sequência basicamente histórica da palavra, né, ali com 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco. Depois a gente tem mais as histórias de Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas, e aí depois tem aquele período do exílio. São vários livros, inclusive, que já foram trabalhados aqui, né? Depois do exílio tem Esdras, Neemias e Esther. E passando essa parte que é assim, histórica, né? A gente chega numa parte que é poética, que, se eu não me engano, a gente já teve aqui no curso de obreiros Salmos e Provérbios. E aí hoje a gente vai falar do primeiro desses livros, que é o livro de Jó. Dando continuidade ao módulo 4, né? Essa é a 10ª aula, que é a aula de Jó, falando do Antigo Testamento. E eu trouxe aqui um esboço do livro, mas é mais para consulta, tá? Tem bastante informação, aquele esboço da Bíblia, que é muito interessante. Ele não é mais editado, mas a gente procurou compartilhar aqui essa estrutura, que é basicamente a que a gente vai seguir aqui enquanto a gente trabalha o livro de Jó. Acho interessante observar, né, essa mensagem principal. A gente vai falar um pouco mais, mas que as provações e sofrimentos, assim, às vezes eles vêm para instrução nossa, não é necessariamente castigo, né? E a gente toma como tem vários versos interessantes, mas é legal fazer essa combinação do que é Jó, capítulo 1, versículo 9, com o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Lá em Jó 1:9, é o próprio Satanás perguntando assim, por acaso Jó não tem motivos, né, para sua retidão, né, porque a gente vai ler que ele era um homem íntegro e reto. E Tiago, lá no capítulo 5, versículo 11, ele diz o seguinte: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Muito bacana isso que Tiago coloca no contexto de Jó. Que talvez esse fosse um aspecto, já adiantando boa parte do que a gente vai comentar hoje, né? Esse é um aspecto que foi muito questionado no livro de Jó, e o que acontece é que a gente vê que algumas pessoas não tinham entendimento de que Deus é um Deus cheio de compaixão e misericórdia. Então, assim, a gente vai falar um pouco desses assuntos que estão, né, nesse esboço, mas assim, só para lembrar que essa mensagem ela está dividida ali, a mensagem do livro de Jó, basicamente em 6 partes. Que assim, começa falando de quem era Jó antes de ser provado, né? E aí depois Satanás entra na história, a gente vai ver de uma maneira interessante. E aí, o fim da paciência de Jó. Isso tudo é bem o comecinho do livro, são só 3 capítulos. Aí tem uma parte longa do livro que basicamente é uma discussão. Achei legal como esse esboço coloca, né, que é a calorosa e infrutífera discussão filosófica sobre o mistério do sofrimento entre Jó e seus 4 amigos. Né? E depois disso, a gente vê Deus entrar na história, né, e explicar um pouco daquele mistério, e aí a gente entende melhor o propósito do Senhor no final do livro. Dando uma visão geral do livro, assim, Jó é tido mesmo como um livro notável. Eu sei, de novo, a Bíblia realmente ela é toda, né, notável, mas assim, Jó é um livro que chama a atenção de muita gente, não só pela profundidade do conteúdo que tem, mas também pela qualidade da escrita. É um livro que, assim, ele tem uma introdução que é escrita em prosa, e uma conclusão, né, um epílogo que também é escrito em prosa, e ele é recheado de diálogos, que são todos escritos em poesia. Então, assim, até está naquele material do esboço, mas eu quis destacar aqui algumas frases. Por exemplo, teve um escritor, né, um poeta, chamado Alfred Tennyson, ou Alfred Lord Tennyson, que disse que é o maior poema da antiga e moderna literatura. Ele escreveu isso lá no século XIX. O próprio Lutero considerou dessa maneira: o mais magnífico e sublime entre os demais livros das Escrituras.
E um outro escritor, que é o Thomas Carlyle, ele falou assim: eu acho em Jó uma das maiores coisas jamais escritas por uma pena ou uma caneta, né? E o Carlyle, se não me engano, é do século, acho que é final do século XVIII, começo do século XIX. Então, assim, realmente é um escrito, né? É uma obra mesmo que chama muito a atenção. Agora fica a dúvida, né? Porque a gente não tem muita informação exatamente sobre a autoria do livro e a data que ele aconteceu. Mas tem, assim, tem várias possibilidades, né? Então, até se supõe que possa ser o livro mais antigo da Bíblia. Caso ele tenha sido escrito na época de Jó, aí poderia mesmo ser. Então, há quem considere que o próprio Jó teria escrito o livro. Há também quem considere que Eliú tem escrito. Eliú depois dos 3 amigos que aparecem para Jó, a gente vai falar sobre a figura de Eliú, que aparece ali no final, um jovem sábio que talvez tenha sido também um escritor. Inclusive aquele esboço que a gente trabalhou, assim, passa mais essa ideia de que poderia mesmo ser Eliú, né? Mas realmente é difícil de tentar buscar alguma precisão. A tradição rabínica atribui ao próprio Moisés a escrita de Jó, e, assim, até pelo estilo rebuscado, né, ele chega a ser atribuído a Salomão ou algum outro sábio aí, desse período depois de Salomão e antes do exílio, ali, entre o ano 970 e 586 a.C. Então, se pegar aí, olha que precisão a gente pode ter, né? Talvez aí no intervalo de uns 1.400, 1.500 anos, que é dos tempos ali da história de Jó até ali o exílio, né, do povo de Israel na Babilônia. A gente está falando mais ou menos desse prazo. Enfim, existe muita dúvida mesmo, né? É difícil de saber quando que esse livro foi escrito. E a data da história também é incerta, mas ela é incerta, só que pelo menos algumas pistas a gente tem quando examina, né, principalmente ali o primeiro capítulo. E o que nos parece é que realmente é um livro do período patriarcal, ali dos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, né, por volta de 2000 anos antes de Cristo. E quais seriam essas pistas? Um é que, pelo que a gente vê no início e no fim do livro, o Jó deve ter vivido quase 200 anos. E os relatos que a gente vê na Bíblia de pessoas vivendo tudo isso realmente são dessa época dos patriarcas, né? Abraão viveu 175, Isaac, se não me engano, 176. Se eu não me engano, Jacó já não foi tão longe, mas deve ter chegado perto ali dos 140. Outro detalhe interessante é que a gente percebe no livro que ele exercia um papel de sacerdote na sua família. E isso dá a entender que esse período realmente é antes da lei mosaica, né, que estabelecia que os sacerdotes eram da tribo de Levi. Então, assim, esse papel de sacerdócio dentro da própria casa passa uma ideia, né, de que isso acontecia ali no período dos patriarcas. E outro detalhe interessante também é que as riquezas de Jó, a gente vê no próprio livro, elas aparecem ali contabilizadas pelo tamanho do rebanho que ele tinha. Assim, a gente vê que em tempos posteriores, né, as riquezas assim, elas eram contadas por metais preciosos, né, por exemplo, por ouro e prata já. Então, assim, são algumas dicas de que, e eu acho que é uma indicação bem forte mesmo, de que o período da história acontece ali, né, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Lembrando, assim, que o próprio Senhor Jesus citou, a gente vê Tiago citando, assim, porque eu realmente creio que Jó é uma figura verdadeira que existiu, porque também existe essa possibilidade, essa discussão de que talvez fosse alguma alegoria ou um personagem fictício, mas a gente vê porque, se não me engano, Ezequiel também cita ele, né, mas ele não é colocado como uma figura fictícia, então eu creio que realmente é uma personagem importante, né, que existiu e que viveu ali provavelmente no período dos patriarcas, pelo menos é o que tudo indica. Então, de novo, a gente comentou ali no começo, a mensagem basicamente é essa, que as provações, sofrimentos, não necessariamente são para castigo, né? Às vezes podem ser para nossa instrução. Então, esse tema do mistério do sofrimento, né? Eu estava até lendo algumas coisas que falam que Jó é um dos livros que mais trata da teodiceia, que seria ali a ideia da justificação
do próprio Deus. Tem muitas teorias em cima disso, né? Como Deus bom pode permitir o mal, como tudo isso acontece. Tem muita gente que estudou esse assunto, e o livro de Jó é bem interessante porque traz um pouco a essa questão, né? Mas assim, até então, pelo que a gente vê no livro, entendia-se que qualquer tipo de sofrimento era fruto de pecado, né? Então, por isso os amigos dele teriam deduzido que ele tinha pecado muito, mas a gente vê que o sofrimento ele é permitido por Deus, não como castigo, né? Então, assim, tem essa questão de revelar o caráter de Deus e também o do próprio homem, né? E serve mesmo para educar e instruir, né? Lá em Hebreus fala que o próprio Senhor Jesus ele aprendeu, né, a obediência por meio daquilo que sofreu. E aí a melhor resposta que a gente pode dar, né, ao porquê do sofrimento é que seja mesmo para que a gente seja participante, né, da santidade do Senhor. Eu creio que tem esse papel mesmo de produzir instrução e nos aproximar de Deus. A palavra também fala que ninguém é tentado, né, acima das suas próprias forças, mas o próprio Deus ele concede o escape, né? Então assim, sempre que eu leio Jó, eu fico pensando que o cara aguentava bastante, porque realmente, olha aquilo que ele passou, Deus permitiu, porque com certeza era uma pessoa que era forte ali, né? Pelo menos naturalmente falando, é impressionante a perseverança mesmo que ele teve. E aí, já entrando na mensagem do próprio livro, né, vamos passar por aquelas 6 partes, começando como que era Jó antes da prova que ele sofreu. Né? Então, basicamente, são só 6 versículos, mas que já falam bastante. Já começa falando da localização, que Jó ele vivia na terra de Uz. Então, primeiro versículo do livro: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. E é legal que essa referência a Uz a gente vai encontrar lá no livro de Lamentações de Jeremias, no começo do versículo 21 do capítulo 4, tem um texto ali que fala: alegre-se e exulte, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz. Então, passa muito essa ideia de que a terra de Uz é equivalente à terra de Edom. A gente colocou aqui um mapinha, tá vendo ali no sul do Mar Morto, né? No sul de onde, inclusive, hoje é Israel, mas é uma região de muito deserto. A gente teria ali, entre Israel e a Jordânia hoje, mais ou menos, onde seria a terra de Edom, que provavelmente é onde ficava Uz. Eu até creio assim, que isso dá um pouco a indicação, né, de que esse livro não seja tão antigo assim na sua escrita. Né? Por a gente ver tudo bem que a menção a Edom está em Lamentações, mas essa comparação com a terra de Uz, né, sendo o nome ainda usado naquela época, talvez indique um período de escrita mais recente, mas é isso de novo. A história, para mim, assim, embora a gente não consiga afirmar categoricamente, assim, tudo indica que é uma história que aconteceu mesmo ali no tempo dos patriarcas. E aí o fato é que Jó era um homem muito próspero. Tanto na sua família, ele tinha 10 filhos, sendo 7 filhos, 3 filhas, está lá no versículo, no capítulo 1, versículo 2. E aí a gente vê a prosperidade que ele tinha. Lembra que a gente comentou aqui? A riqueza era contabilizada pelo tamanho do rebanho. Então, ovelhas, ele tinha 7.000. Camelos, ele tinha 3.000. Juntas de boi, né? Que nessa época o boi era muito mais usado, né, na terra, né, no trabalho. Então, assim, esses 500 bois são 500 juntas de boi, ou seja, a gente está falando de 1.000 bois. E mais 1.000 jumentos. Então, isso era basicamente o que ele tinha. Curiosidade, tá? Assim, eu gosto de tentar trazer para os dias de hoje. Eu achei um site saudita que falava do preço de alguns animais lá na região. Eu tentei fazer uma conta aproximada. Dava mais ou menos uns 8 a 9 milhões de dólares. Um pouco mais ou perto de 50 milhões de reais, mais ou menos, equivalente. A gente vai pensar, mas fala que ele era o homem mais rico daquela época. Ok, mas imagina o que seriam, sei lá, 9 milhões de dólares, numa época em que a população mundial era de 27 milhões de habitantes, pelo que eu vi na internet, mais ou menos, se for ali 2.000 antes de Cristo. Eu estava até tentando fazer uma equivalência, considerando que a população... E a gente sabe que, assim, pelo menos nos tempos mais recentes, as economias elas crescem mais do que a população. Então, assim, mas se eu fizesse uma equivalência,
já seria algo em torno de 2,6 bilhões de dólares, mais ou menos. E assim, lembrando que no começo dos anos 80 as pessoas mais ricas do mundo tinham essa quantia de dinheiro. Curiosidade, tá? Hoje realmente acho que é o Jeff Bezos, né? Ele tem 177 bilhões de dólares. Mas assim, o ritmo de crescimento, inclusive das pessoas mais prósperas, né, da desigualdade que a gente tem nesse planeta, é bem maior do que o crescimento das economias, por exemplo. Curiosidade, tá? Se eu não me engano, desde os anos 90 dá uns 10% ao ano. Então, era muita coisa. Assim, esse rebanho já é muito grande nos dias de hoje. Lembrando que eu estava até pensando nisso, jumento hoje, assim, eu vi cotação de jumento, se alguém quiser saber, por cerca de 80 dólares, 100 dólares, é bem mais barato. Mas assim, qual que é a utilidade de um jumento hoje e qual que era 2.000 anos antes do Senhor, né? Sabe, é super útil, é um animal forte, né, que ajuda bastante, mas eu estava pensando que era como se ele tivesse uma verdadeira frota de caminhões, né? Assim como essas 500 juntas de bois seriam vários tratores, né? Se a gente trouxesse para os dias de hoje, enfim, ele era muito próspero mesmo. Ele tinha muita riqueza, né? E a gente vê que ele exercia o sacerdócio. Já comentamos um pouco sobre isso, né? Ali no versículo 4 até fala que os filhos dele faziam banquetes entre eles. Aí passava essa temporada de banquetes, Jó ele oferecia holocausto em favor de cada um dos seus filhos, então, pelo menos 10. Né? E pensava no que ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. A preocupação que ele tinha mesmo de buscar uma vida reta diante de Deus. E aí fala a palavra, essa era a prática constante de Jó. Então é interessante, né? A própria palavra dá esse testemunho, homem íntegro e reto, e aí depois a gente vai ver o próprio Deus falando um pouco sobre isso. E aí vem uma parte interessante, que é quando Satanás entra na história. Ele aparece aqui no livro, logo no começo, no capítulo 1, versículo 6. E isso é uma coisa que é engraçado, né? Levanta questões. Afinal, Satanás na presença de Deus? Como assim, né? Sabe que o mundo espiritual pode ser muito diferente daquilo que a gente imagina. E pela própria palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que isso realmente pode acontecer. Primeiro porque está no próprio livro de Jó. Porque lá fala no versículo 6, o certo dia os anjos, ou filhos de Deus, mas que a gente entende como anjos nesse contexto, vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles, ali na presença de Deus. E Deus ainda pergunta, de onde você vem? Ele fala, de perambular e andar pela terra. Então, a gente vê que realmente ele está na presença de Deus. Mas, se a gente quiser até investigar um pouco mais, eu acho interessante compartilhar aquilo que está no livro de Apocalipse. Que ali, naquele contexto das 7 trombetas, né, tem uma passagem que uma voz do céu fala o seguinte, né, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, se ele foi expulso naquele momento, isso quer dizer que vai acontecer lá na frente, né? Nos dias de hoje, ele tem realmente acesso à presença de Deus, ele que é o nosso acusador, como ele inclusive quis tentar acusar o próprio Jó, né? E aí começa então esse diálogo, a gente já falou, né? Deus pergunta de onde ele vem, ele vai de perambular pela terra, e olha o testemunho que o próprio Deus fala, reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Mas aí Satanás responde, será que Jó não tem razões para temer a Deus? É aquele versículo 9 que eu comentei no começo, combinando com o Tiago, que fala da perseverança. E aí Satanás continua, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Reclama para Deus, né? De tá tudo bem com Jó, da família dele, de tudo que ele possui. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na face. O que Deus responde para Satanás? Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Olha que confiança o próprio Deus tinha de que ele ia manter a sua integridade. E realmente, Satanás tocou na vida de Jó. E o fato é que Jó perdeu tudo. Certo dia, como diz a palavra, ali a partir do versículo 13, chega um mensageiro falando que vieram sabeus
e atacaram ali e levaram os jumentos e as juntas de boi e mataram vários servos. E ele fala: só sobrou eu para vir aqui contar a notícia. Enquanto Helena estava contando, chega mais um mensageiro e fala: caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e também os empregados, só sobrou eu aqui para contar essa notícia. Enquanto ele falava, veio mais um falando que os caldeus dessa vez teriam vindo e atacado eles, levado os camelos e matado também os vários servos, porque, aliás, esqueci de comentar, mas no capítulo 1 fala que ele tinha muitos servos, e devia ter mesmo, porque cada um estava tinham vários em cada um desses lugares. E aí só sobrou ele também para contar essa notícia. Só curiosidade, Sabeus é provavelmente da terra de Sabá, mesma terra que seria da rainha de Sabá, provavelmente ali região sul da península da Arábia ou Etiópia, pode ser do outro lado do mar que tem ali. E os caldeus são o povo que também é um nome muito comum que se dá aos descendentes de Esaú, perdão, aos descendentes da Babilônia, região ali da Babilônia ou Mesopotâmia, né? Também são chamados de caldeus. De novo, já vieram esses três mensageiros da notícia, enquanto ainda o outro falava, né, dos camelos, veio mais um, falar talvez da parte mais trágica, né, que veio um vento do deserto e derrubou o telhado na casa onde estavam os filhos de Jó. E o telhado caiu, morreram todos os filhos e os servos também, e só sobrou ele para contar essa notícia. Então ele perdeu os 10 filhos, as 7.000 ovelhas, as 500 juntas de boi ou 1.000 bois, os 1.000 jumentos e os 3.000 camelos. E o que Jó fez nessa situação? Ele adorou a Deus. Fala que ele rapou a cabeça, rasgou o manto, né? Então, eu tinha achado uma imagem dele careca, mas eu achei que tá muito esquisito, tá? Então, vamos contar que ele está aí com a cabeça um pouco raspada, mas ele adorou a Deus. Olha o que fala nesse texto. Ao ouvir isso, tudo isso que ele soube que aconteceu com a vida dele, né? Com os recursos, com os filhos dele. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, reconhecendo já Deus, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Devia ser o homem mais rico do mundo, perdeu tudo que ele tinha e continuou a louvar a Deus. A palavra fala que ele não pecou com seus lábios nem na situação. Mas não é que Satanás volta ali para a presença de Deus. Deus pergunta: de onde você vem? De perambular, andar pela terra. E aí mais uma vez o Senhor, e dessa vez dá um testemunho com mais propriedade, né? Porque o próprio Jó tinha louvado a Deus. Ele falou: reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Arruiná-lo sem motivo. E aí Satanás continua na sua discussão. Ele diz: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Resposta de Deus: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Então, não bastasse acabar com tudo de material que já tinha, com os próprios filhos dele, Satanás foi lá e atacou a saúde dele. Feriu ele de chagas, né, encheu ele de feridas no corpo inteiro. Fico imaginando quanto devia doer tudo isso, né? E a palavra fala que Jó ele se raspava com um caco de louça. Assim, foi assim que ele teve que lidar com as suas feridas. E de novo Jó não pecou com os lábios. Ainda que a esposa dele tenha chegado nessa situação e falado: oh, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Imagina, ainda bem que ele não deu ouvidos, né? E ele respondeu: você fala como uma insensata ou uma louca, dependendo da versão. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Imagina, tendo até um incentivo da própria mulher, ele manteve mesmo a sua integridade naquela situação.
E é interessante, né? Porque a gente fala tanto da paciência de Jó, mas ela durou 2 capítulos, um pouco menos do que isso. Mas assim, pensando no tamanho desse sofrimento, no tamanho, eu creio que é uma perda assim incomparável para a vida de qualquer um de nós, né? Assim, tudo isso que ele sofreu. E aí, esse trecho que a gente vê que seria quando acaba a paciência dele, é quando chegam os amigos dele justamente para consolar. Então, vieram 3 amigos dele, né? Elifaz, Bildad e Zofar. Ah, viram ele de longe e já se compadeceram daquela situação. Eu acho interessante isso. Olha o que o versículo fala. Ó, quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo, né? Cheio de feridas. Com a cabeça raspada aí não está tanto. E começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão e com ele durante 7 dias, e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Eu acho até interessante observar isso, porque esses caras deviam ser amigos mesmo, não é? Assim, os familiares do próprio Jó, a gente vê que a palavra fala dos familiares dele no final do livro, mas assim, são amigos que imagino que souberam daquilo que tinha acontecido e vieram ali para consolar ele. De novo, eles começaram a chorar em alta voz quando viram ele à distância. E parece até que é equivalente a um luto isso, eles ficarem ali 7 dias e 7 noites lamentando em silêncio do lado de Jó. Então, assim, eu fico pensando que esse entendimento indevido, né, de que todo o sofrimento está relacionado, por exemplo, a algum pecado, algum castigo da parte de Deus, né, é um entendimento muito forte, muito presente, eu creio que até nos dias de hoje. Tanto que pessoas que, de novo, conheciam Jó, sentiram a situação que ele estava passando, depois a gente vai ver aqui ao longo da história que tiveram longas discussões e aí falaram coisas que não foram muito legais, né? Mas eram pessoas que realmente tinham estima por ele. Acho interessante observar isso. E aí, a partir do capítulo 3, aliás, perdão, basicamente o capítulo 3 inteiro, é Jó assim, amaldiçoando mesmo o dia do seu nascimento. Aí começa mesmo a parte poética do livro, né? A gente teve ali aquele trecho de prosa, que seria uma introdução, e aí são ou monólogos ou diálogos, né? Basicamente escritos em poesia. Eu achei um calendário legal ali do, dos judeus, né? Até com a equivalência dos nossos dias. Então, assim, ele pegou o dia do nascimento. Não sei quando que era o dia do nascimento dele, entre esses vários meses aí, mas eu também não saberia pronunciar o nome deles. Mas ele amaldiçoou esse dia, né? Ele diz, né? Por que não morri ao nascer? Não pereci quando saí do ventre. E ele fala um negócio curioso. Ele fala, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Então ele também dá uma dica aqui de que, no fundo, ele devia ver segurança, né? Naquela prosperidade que ele tinha, né? E aí ele devia realmente ter algum apego tanto que ele temia perder aquilo, né? E eu fico pensando que o tamanho do apego que a gente tem pelas coisas é justamente o tamanho do medo que a gente tem de perder essas coisas, né? Então, como é bom que a gente tenha medo de perder a presença de Deus, né? Porque realmente é o que vai vir sobre a gente, eu creio, é a própria presença do Senhor. Assim, até eu já vi alguns contextos assim, de comentários no sentido, a gente não pode ter medo de alguma coisa porque senão vai acontecer, né? Eu já tive alguns medos na vida que, glória a Deus por isso, não se concretizaram, mas ao mesmo tempo eu respeito essa ideia, né, de que essa questão do temor, do apego, né, faz sentido, e por isso que é bom mesmo que a gente tema perder, principalmente a presença de Deus. E aí a gente começa o trecho mais longo do livro, que eu confesso para os irmãos que eu até não vou gastar tanto tempo. Inclusive não é uma leitura muito fácil, porque ela é toda em poesia. É bonito, mas ela é toda em poesia, mas é basicamente, amigos de Jó acusando que era devido àquilo que estava acontecendo com ele, e ele justificando que não era devido. Assim, basicamente isso acontece. Eu gostei do jeito que está naquele esboço da Bíblia, fala que é uma discussão filosófica infrutífera. Até por isso que a gente não deve gastar tanto tempo nessa parte do livro, né? Então, falando dos amigos de Jó, eram esses 3 que a gente comentou, né? Seria o Elifaz, de Temanita, né? De Temã, e provavelmente um descendente direto de Abrão através de Sara.
Assim, a gente vê na linhagem de Esaú, lá em Gênesis, que tem o nome Temã. Então, se não me engano, aliás, a própria Elifaz aparece nessa linhagem. Agora, confesso que eu tinha dado uma pesquisada, mas até esqueci de trazer a referência. E o outro amigo é Bildade, provavelmente de Suã, suíta, também descendente de Abraão, mas por Quetura. Acho que vale a pena a gente lembrar, né, que Abraão, depois de ter Ismael com Agar, depois que da concepção milagrosa mesmo, né, de Isaac ali com Sara, depois que Sara morreu, Abraão teve mais uma mulher que foi Quetura, com que ele teve alguns filhos. E na linhagem de Abraão, né, a partir de Quetura, aparece, se não me engano, Suã, que seria o povo ali da linhagem de Bildade. E Zofar fala que é Naamatita. Em geral, assim, pelas pesquisas que eu fiz, Naamá, que seria essa região, é uma região bem desconhecida. Ela até aparece, se eu não me engano, no começo de Gênesis, mas é antes de Noé, então acho difícil que seja esse mesmo povo, né? Mas assim, provavelmente ali da região do Oriente da Arábia. Então esses eram os 3 amigos de Jó. E começa, de novo, uma infrutífera discussão, né? E uma coisa que esses amigos eles concordam entre si é que aquele sofrimento deveria ser fruto de algum pecado. E então aquela tribulação que Jó passava, na verdade, estava indicando que no fundo ele era um grande pecador e por conta disso um grande hipócrita, né? Porque todo mundo antes tinha a imagem de ele ser um homem íntegro. E Jó, assim, nas discussões, às vezes ele até concorda com algumas coisas que são colocadas, né? E realmente tem palavras interessantes que esses homens falam, mas assim, o contexto geral é um pouco complicado porque a maneira como eles falam de Deus não revela a verdade sobre o caráter do próprio Deus, né? Então ele responde declarando a inocência dele em relação a merecer tudo aquilo, né, que os amigos dele indicavam. E é legal que ele não só apenas fala que não era por pecado exatamente, né, que ele estaria sofrendo, mas ele também fala um negócio interessante, basicamente todo o capítulo 21, né, que os próprios ímpios muitas vezes vivem em prosperidade, assim, que ele via isso acontecer. E realmente, né, até na própria Bíblia, Davi mesmo fala isso, né, mas o próprio Deus depois ensina ele, se não me engano, no Salmo 37, né, fala bastante, né, ele questiona Deus, né, porque prosperam os ímpios, né, enfim, como vários profetas também colocaram dessa maneira. E Jó menciona essa questão, até para mostrar para os amigos que talvez aqueles argumentos deles não fossem tão válidos assim quanto eles imaginavam, né. E aí, falando de um por um, né, Elifaz, se eu não me engano, significa Deus é forte, até é um nome interessante, mas ele foi o primeiro a falar, devia ser o mais velho, né, gostei dessa imagem que mostra que deve ser um cara mais velho mesmo, talvez até mais próspero e em tese sábio, né. Mas, assim, na experiência, na tradição que ele conhecia, ele usou muitos argumentos, mas ele esqueceu de uma coisa importante, que a graça e a misericórdia de Deus. Então, em toda discussão teológica que ele tentou levar até Jó, ele não considerou que Deus é um Deus de graça e misericórdia. É o que ele fala: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Assim, dando a entender que aquele que é íntegro, ele não passa por sofrimento. E, bom, Jó também responde para ele. E aí vem Bildade, outro amigo, né? Ele assim, se colocou como um grande legalista, dando a entender que tinha algum pecado oculto. E por isso, então, ele estava sofrendo. Ele não teve nenhuma sensibilidade nessa situação. Volto a dizer, né? No começo eles até demonstraram alguma coisa, ficaram 7 dias ali sem falar nada. Mas eu acho que nessa tentativa de tentar explicar aquilo que não era essa explicação, acabaram falando coisas que não eram legais e que não eram verdade sobre o próprio Deus. Então ele, diante do sofrimento de um amigo dele, ao invés de ajudar, né, olha o que ele fala: quando seus filhos pecaram, falando dos próprios filhos dele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então ele está assim, reforçando a ideia de que aquilo que ele estava sofrendo era justo. Falando, pô, seus filhos pecaram e Deus castigou pelo mal que eles fizeram. Os filhos dele tinham morrido, né, os 10. E aí aparece Zofar, que concorda com os outros 3, né? Seguiu a mesma linha, literalmente perseguiu Jó. E ele dá a entender que o justo não deveria sofrer. Assim, então,
aquela situação realmente mostrava que foi como uma acusação mesmo diante de Jó, né? Que ele estava sofrendo aquilo por causa de pecado. E olha que coisa que ele fala, né, no capítulo 11, versículos 5 e 6. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você, ele revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Até aí tá razoável o que ele fala, mas fique sabendo que Deus esqueceu alguns de seus pecados. Tipo, você merecia sofrer talvez mais. Né? Imagina que legal, né? Receber o consolo dos amigos. Depois de perder tudo que você tem, tá com dores por todo o corpo, né? Naquela situação tão complicada, os amigos tentaram justificar que, enfim, aquilo era simplesmente fruto do pecado de Jó, então que ele merecia aquele sofrimento. Então, de novo, apresenta uma face errada, né, de quem é o nosso Deus cheio de misericórdia. E no meio de tudo isso, né, como é interessante como o Senhor Jesus ele sempre aparece em toda a Bíblia, né? Então, assim, no meio de todos esses diálogos, né, é interessante que na discussão de Jó ele mesmo registra isso, que ele percebe que ele precisa de um mediador. Olha que coisa, assim, que profundo profético, né? Eu digo. Jó, de uma maneira até falha, né? Ele tentava se justificar pelo procedimento dele mesmo, mas ele entende que ele precisa de um mediador para chegar diante da presença de Deus e que defenda a sua causa. Tem vários textos, estão todos anotados aí. E realmente, né, o que o Senhor Jesus faz é que ele advoga em nosso favor. Da mesma maneira como tem um acusador dia e noite ali apontando o dedo para a gente tem realmente um advogado de defesa, né, que pagou justamente aquilo que nos era devido com o próprio sangue. Então, assim, visivelmente é um entendimento que aponta para aquele que é o mediador entre Deus e nós, que é o Senhor Jesus Cristo. E olha que declaração, talvez esse seja a gente mencionou aquele texto-chave, né, como, talvez assim, em relação ao aspecto do livro, mas se eu fosse escolher um texto só para refletir e compartilhar em todo o livro de Jó, é Jó 19:25, quando ele declara no meio de todo aquele sofrimento: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que confiança e que declaração profética, porque a gente sabe que isso aconteceu. O nosso Redentor já vivia, vive e vive eternamente. Ele se levantou sobre a terra e pagou pelos nossos pecados e é o nosso mediador diante de Deus. E depois de os amigos apresentarem as suas teses, serem rebatidos por Jó em sua defesa, aparece uma pessoa mais jovem, o nome dele é Eliú. É um personagem bem interessante do livro de Jó, né? Lá fala que ele é filho de... Ele mesmo declara ali, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, também descendente de Abraão, né? E esse quarto amigo, né, não estava ali entre os três no começo, talvez tenha chegado depois mesmo, né? Mas visivelmente ele é o que mais se aproxima da verdade, indicando que aquele sofrimento podia ser mesmo uma correção divina. E é legal que ele destaca esse aspecto de que Deus é um Deus de misericórdia e graça. Sim, ele não deixa de dar umas duras ali no próprio Jó. Mas eu acho interessante a pessoa de Eliú, porque ele defende Deus. Assim, os outros dão a entender que Deus estava correto naquilo que ele estava passando. Mas assim, quando eu leio o que Eliú escreveu, né, para mim é como se ele estivesse assim, defendendo o caráter de Deus. Olha que bacana, assim, alguns trechos do discurso dele. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito. Ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedida de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz. Então, assim, passa uma ideia muito mais clara de que Deus é um Deus de misericórdia e graça. E é muito interessante porque Eliú, no seu discurso, ele mostra um tremendo inconformismo. Ele fala, puxa, ele mesmo falou, sou mais jovem, esperei vocês falarem, né, a respeito dos mais velhos falando ali primeiro. Ele falou, pô, achei que eu fosse encontrar sabedoria nas palavras de vocês que têm mais experiência, né, mas não vi nada de bom.
E ele fala do próprio Jó. Ele fala, aí Jó respondeu, vocês não conseguiram rebater aquilo que ele respondeu. Enfim, foi uma discussão que não chegou em lugar nenhum. E ele fala um negócio interessante, que ele fala que a sabedoria está no Espírito de Deus no homem. Que coisa interessante. Se eu não me engano é no 32, versículo 9. Esqueci de colocar referência, mas... esse Espírito do homem é a palavra ruach, né? Perdão, esse Espírito de Deus, né? No homem. Aparece muito no Antigo Testamento, que fala de respiração, ar, o vento, e que para o grego é traduzido como pneu, mas a gente sabe que é uma figura de vida, uma figura do Espírito Santo. A sabedoria mesmo, não que experiência não ajude, né? Mas a sabedoria de Deus, ela é pelo Espírito. Não é necessariamente por pesquisa ou experiência de vida nessa terra passageira, mas ela é algo que vem do Espírito de Deus. Assim, tem gente que até coloca Eliú como um desses três amigos, mas eu creio que ele tem uma posição realmente diferente. Primeiro porque a gente não vê nem o próprio Deus rebater Eliú depois. E depois do discurso dele é que Deus se manifesta a Jó. Eu acho que é uma figura bem interessante que aparece aí nesse livro. Até por isso, talvez, há quem entenda que ele possa ter sido aquele que escreveu o livro, né? Porque ele termina com o discurso dele e depois fala aquilo que Deus falou. E a gente chega na parte que Deus fala com Jó. Bem interessante. A partir do versículo 38. O Senhor ele apareceu do meio da tempestade ou do meio do tufão. Enfim, foi alguma coisa grandiosa em termos naturais que Deus fez para se manifestar a Jó. Acho que já para deixar bem claro, né, que tinha uma diferença, né, entre aquilo que ele pensava de Deus e de como Deus realmente é. Em termos de poder, realmente Deus era muito maior do que Jó podia imaginar, e ele fala sobre isso para Jó. Essa aparição de Deus, como acontece outras vezes, assim, acho que vale a pena compartilhar com os irmãos, é o que a gente chama de teofania, que seria um encontro de uma pessoa com Deus, mas assim em que ele aparece de fato, né, como uma manifestação física mesmo, ou observável, né? E aí nesse caso especificamente, né, se refere a manifestação temporal e espacial de Deus de uma maneira tangível, ou seja, algo que a gente vê como físico, né? E Deus fez dessa maneira com Jó, e ali do meio daquele tufão, né, ele começou a explicar várias coisas. Ele falou, quem é esse que obscurece, perguntando para Jó, o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Ele ainda fala, se prepara, vou fazer umas perguntas e aí você me responde, né? E começa. O próprio Deus falando, então, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces, os fundamentos da terra, né? Responda-me se você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir, né, o cordel? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos. E eles lhe dizem, aqui estamos. Entendeu? Os poderes celestiais estão sujeitos a Deus. Ele que formou. E ele depois dá vários exemplos em relação aos animais. Citei alguns aqui, mas tem outros. É você que dá alimento para os corvos, né? E os seus filhotes, quando eles vagueiam por falta de comida. É você que dá força para o cavalo, né? E veste o seu pescoço com a sua crina. Ele pergunta, e é por causa da sua inteligência que você tem... Que o falcão, né, ele alça voo e estende as asas rumo sul, é porque você manda que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho, né? Então deu vários exemplos assim que o Jó começou a perceber a grandeza de Deus e a pequenez dele. Agora o que eu acho muito interessante é que esse Deus, que é transcendental, né, quando a gente olha em seu poder, ele é um Deus que ao mesmo tempo pode estar perto e ele inclusive se revela diretamente ao homem, e ele falou com Jó. E diante da grandeza de Deus, a única coisa que Jó conseguiu fazer foi se sentir pequeno. E aí ele diz o seguinte, então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno, como posso responder-te? Ele não tinha resposta para nada aqui. Ponho a mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Já ali no capítulo 40. Que basicamente vai do 38 até o 41, começo do 42, é Deus falando, mas no meio do caminho o Jó também aparece um pouco.
E aí Deus coloca para ele: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Deus explicando para ele. Eu trouxe aqui uma imagem diferente, mas são dois animais que aparecem no livro de Jó, mais por curiosidade, que é o behemote, que a maior parte do que eu li sobre o behemote até entende ele como um hipopótamo, mas também poderia ser um elefante. E há quem considere um dinossauro, porque pelas características ali até parece ser um réptil, né? Assim, como fala, de pele, né? Bem grossa mesmo. E também fala do Leviatã, que aparece em Isaías também, aparece no começo do livro de Jó, que muitas vezes aparece como um crocodilo, ou como um monstro marinho, né? E até chega-se a sugerir um dragão. Até esse desenho lembra um pouco do dragão, porque fala de ele soltar até fogo, né? Enfim, são animais que provavelmente existiram nos tempos bem remotos mesmo e que agora não existem mais. Há quem entenda que são animais míticos, assim, talvez que estivessem na imaginação ou na tradição humana, né? Mas assim, como o próprio Deus fala o seguinte, quem primeiro deu alguma coisa que eu lhe devo pagar, tudo que é debaixo dos céus me pertence. Então ele fala que é tudo que está debaixo do céu, para mim, o próprio Deus falando, me dá a entender de que são animais que ele criou, e talvez não tenham mais existido. Mas, de qualquer modo, se é mitológico ou não, o que Deus está falando, eu achei uma comparação legal, mas pode ser que o próprio Deus estava explicando para ele, assim, ele é mais forte do que o super-homem, do que todos os super-heróis, da Marvel, por exemplo, que são personagens fictícios, mas enfim, ele é mais poderoso do que tudo isso. Mas ele fala que tudo que há debaixo do céu dele, então eu creio que faz parte mesmo da criação de Deus. Provavelmente animais que a gente não consegue assim distinguir hoje, a gente não tem mais, né, eles vivos nos dias de hoje. E, enfim, basicamente é um livro que trata desse grande mistério do sofrimento. Eu acho legal porque o que chama atenção não é a resposta que Deus dá, é o que ele não disse. Porque eles ficaram discutindo por que ele estava sofrendo e Deus simplesmente se revela a Jó. Ele não fala, você está sofrendo por causa disso. Lembra, ele não falou Satanás pediu para atacar a sua vida, ou eu mesmo, ele, Deus, né, poderia ter falado que desafiou o próprio Satanás, né, para mostrar que ele se manteria íntegro. Deus não deu essa explicação em nenhum momento, ele simplesmente se revelou ao próprio Jó. Então, assim, eu creio que mesmo esses mistérios de Deus definitivamente não vão ser a nossa mente, o nosso intelecto que vão conseguir discernir, né? Assim, o nosso descanso, a nossa confiança em Deus, ela é algo que vem do Espírito mesmo, não do nosso entendimento limitado acerca das coisas, né? E aí a gente vê que os pensamentos de Jó se voltaram depois para Deus. E ele percebe, ele não conseguia nem explicar coisas simples para Deus, né? Até como ciência, história natural. Então, como é que ele ia explicar os mistérios dos caminhos de Deus, da maneira como Deus faz as coisas? Então, assim, no sofrimento existe mistério. Eu confesso de novo que quando eu vejo alguém sofrendo muito, eu sempre penso, puxa, assim, Deus encontrou alguém que aguenta, né, e que pode realmente passar por uma situação que vá tornar essa pessoa ainda mais próxima do Senhor. Mas já que ele não explica o motivo, é porque ele simplesmente está ensinando, eu creio, para todos nós, simplesmente confie em quem Deus é. Isso é o mais importante, é onde as nossas almas devem descansar o tempo todo, em qualquer circunstância. E o final do livro é o propósito mesmo do Senhor em todas essas coisas. A gente vai ver o que aconteceu com Jó. Então lembra, ele ali diante de Deus, né, se colocou como pequeno, e ele fala para Deus, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste? Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá, né? Aquilo que Deus comentou. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então ele entendeu a sua pequenez e a grandeza
de Deus. E aí então a gente vê que Deus ali, né, daquele tufão, dá uma instrução. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Olha isso, assim, falar coisa que não é verdade acerca de Deus deixa ele indignado. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem, olha o que ele fala, hein? O que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Realmente Deus não se agrada de que a gente fale algo do caráter dele que não seja verdade. E foi dessa maneira que os amigos de Jó haviam se pronunciado. Mas pelo menos eles seguiram as orientações de Deus, né? Então, começando ali pelo mais velho que ele faz, né? Ele faz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenaram, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro, em dobro, tudo o que tinha antes, depois que ele intercedeu pelos seus amigos. Quanta coisa a gente pode tirar de tudo isso, né? Mas a gente vê que naquela situação, a instrução que Deus dá para Jó é que ele, que foi tão acusado, fosse ele então que intercedesse, ministrando mesmo um perdão, com toda essa generosidade, né? A gente vê que realmente aquele que muito semeia, muito acaba colhendo. Não necessariamente na parte material, né, que é o que aconteceu aqui, mas assim, como essa é uma oferta que eu creio que agrada a Deus, que a gente seja generoso, principalmente em perdoar. Ele intercedeu pelos seus amigos, o Senhor os perdoou. E aí, lembra, 7.000 ovelhas, agora 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas, ou 2.000 bois, e 2.000 jumentos. Essa, então, foi a prosperidade de Jó depois daquilo que aconteceu. Mas eu acredito que a grande riqueza de Jó aparece ali em Jó, capítulo 42, versículo 5, quando Jó declara: eu te conhecia, depois de Deus se revelar verdadeiramente para ele. Jó fala: eu te conhecia só de ouvir. E ele continua: mas agora os meus olhos te veem. Eu creio que essa riqueza é maior do que qualquer outra coisa. Ele entendeu que aquele Deus tão grande, aparentemente inalcançável em sua grandeza, ele desejava se revelar, e que gloriosa é a revelação da pessoa de Deus, dessa pessoa cheia de misericórdia, compaixão e graça. E é curioso também, tem até mais um aspecto de revelação que eu acho bem interessante no livro de Jó, porque a palavra fala que ele, lembra que a gente leu agora o versículo que diz que Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Então, lembra, ele tinha 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos ele teve agora? Mais 7 filhos e 3 filhas. Assim, eu creio que aqui tem uma revelação importante, e talvez seja a primeira menção, ou a menção mais antiga, sobre a ressurreição. Por quê? Porque eu creio que a gente vai ter a oportunidade de ir lá na glória encontrar então os 20 filhos de Jó, os 14 homens, 6 mulheres. Uns descansaram um pouquinho antes, né, porque o telhado da casa caiu, mas depois ele teve ainda esses outros 10 filhos. Então é realmente uma revelação sobre a ressurreição. Então, assim, só resumindo essa conclusão do propósito de Deus para Jó, a gente já até falou bastante num outro slide parecido, né? Mas basicamente, assim, eu creio que revela tanto o caráter de Deus, né, quanto o caráter de Jó. Talvez aquela ideia de que ele pudesse se justificar como ele tentou. Na verdade, não há um justo sequer. Então, com certeza ele tinha um procedimento ótimo. O próprio Deus deu testemunho dele. Mas ele não poderia se justificar. Então, o caráter dele ainda assim não estava em condição, à altura de Deus, né?
E a gente já falou sobre isso, mas a lição objetiva é essa. Confiar em Deus mesmo que a gente não entenda. Que Ele é maior do que todas as coisas, e mesmo que a gente não entenda, os caminhos dele são mais altos, né? Que nem e essa revelação do caráter fala mesmo, de novo, da questão da justiça própria de Jó. E aí a gente vê, mais uma vez, o livro, né, tem tanto questionamento acerca daquilo que estava acontecendo, mas diante da grandeza de Deus, isso tudo é muito pequeno. E Jó fica satisfeito com essa resposta. Eu creio que Deus mostrou que a pessoa dele é muito mais importante do que qualquer coisa que ele venha passar nessa vida passageira. Então, de novo, por isso que eu vejo como grande riqueza, né? Os olhos enxergarem Deus em vários aspectos e ter a profundidade dessa revelação. Olha que coisa bacana, está lá no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido. O escritor do Salmo 119, provavelmente Esdras. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Então, e esse cara também, se foi Esdras mesmo, eu creio que foi ele que escreveu o Salmo 119, também foi um homem, assim, digno de grandes elogios, entre os homens, e ele reconhece que foi bom ele ter sido afligido em algumas circunstâncias, né? O próprio Senhor Jesus falou, muitas são as aflições do justo, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu em nosso favor. Então, pessoas boas também passam por tempos difíceis e pode ser até uma provisão de Deus que produz coisas ainda mais preciosas, como a gente vê desde o Antigo Testamento, numa história tão antiga como a história de Jó. Aqui a gente tem algumas referências só de onde a gente buscou algumas informações. E olha, tinha até mais um minutinho aqui. Deus abençoe os irmãos, que o restante da semana seja cheio de graça mesmo e da misericórdia do Senhor. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite.